Bom, boa tarde a todos novamente. Hoje a gente vai dar continuidade, né? Nós estamos na quarta semana. Domingo eu enviei para vocês, como de praxe, né? Enviei para vocês o arquivo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui o arquivo para a gente passar passo a passo. É a parte final da seção 11.2 do livro do Stuart, de séries numéricas. E aí tem alguns teoremas que são importantes para a gente decidir se uma série é convergente ou divergente. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a minha tela. A hora que apareceu para vocês minha tela aí? Sim. Beleza. Então, o arquivo que eu mandei para vocês é esse aqui. Eu vou deixar o chat aqui. José Igor tá sem microfone hoje, José Igor? Espera ele responder aqui. Eu vou deixar o chat aberto aqui do lado, mas eu prefiro que vocês comuniquem via áudio. Esse aqui foi o arquivo que eu enviei para vocês. Está em tempo real? Quando eu seleciono aqui, por exemplo, vocês conseguem ver aí? Sim. Beleza, então. Então, o que a gente vai fazer hoje? Ver alguns teoremas que nos auxiliarão na decisão de analisar a convergência ou divergência das séries. Então, um dos teoremas mais importantes que a gente tem nesse contexto é esse teorema aqui, chamado teorema da divergência. Por que da divergência? Porque fala que se uma série converge, o limite do enésimo termo é zero. Tá. Mas se o limite do enésimo termo for zero, não significa que a série converge. Mas se ele for diferente de zero, então é certeza que diverge. Então, por isso que é o nome teorema da divergência. Então, aqui eu coloquei para vocês a demonstração. Não sei se vocês chegaram a ver o arquivo. Sim. Dessa vez sim. Dessa vez eu li. Eu também. Ótimo. Aqui o que eu fiz na demonstração? Para mostrar para vocês que realmente toda série convergente, o pessoal vai ficando pequeno quando o n fica grande, ou seja, as imagens da função sequência vão diminuindo. Aqui eu peguei a sequência das somas parciais, tá vendo? Até o n menos 1. E depois eu peguei a sequência das somas parciais até o n. E aí o que eu fiz? Eu subtraí as duas. Quando eu subtraio as duas, vocês concordam que vai cortando os termos? Ó, se você pega esse Sn aqui, ó, e subtrai, então esse A1 aqui menos esse A1 aqui, ó, corta, não corta? Ó, esse A1 aqui com esse A1 aqui, corta. Esse A2 aqui com esse A2 aqui também corta, não corta? Desculpa. Esse AN menos 1 com esse AN menos 1 aqui também corta. E o que sobrou? AN. Sobrou só esse camarada aqui. Eu vou trocar aqui. Coloca azul, Gabriel, ou não? Para destacar, colocar amarelo? Amarelo não destaca, não. Tem que ser azul mesmo. Amarelo é melhor, moço. Mas ficou claro aí. Semana passada caiu. Ficou claro aí, não ficou, não? O azul ficou mais escuro. O azul tá melhor mesmo. O azul tá melhor, né? Então, ó, pra você ver, quando você subtrai essa por essa, sobra o AN, tá vendo? Então, quando você calcula o limite aqui, ó, limite de Sn menos o limite de Sn menos 1 é igual ao limite de AN. Como eu sei que a série converge por hipótese, então significa o quê? Que a sequência das somas parciais dela tem que convergir para um determinado S, que a gente aprendeu nas aulas passadas, certo? Então, suponha que a sequência das somas parciais convergiu para esse S. Lógico que o Sn menos 1 também vai convergir para o mesmo S. Por quê? Porque quando o n vai para o infinito, concorda que esse n menos 1 uma hora vai alcançar o n, porque todo mundo está indo para o infinito. Então, o limite desse Sn é S, o limite do Sn menos 1 também é S. Então, quando você subtrai os dois, o que vai acontecer? Zero. Então, a gente chega que o limite do enésimo termo é zero, né? Pegando daqui, né? Até passando por aqui, chegando até aqui, né? Tranquilo? Ô, Valdomiro. Oi. Em relação à soma nas séries geométricas, é aquela formulazinha que é o A1 sobre 1 menos a razão, né? Sim. E as outras séries a gente faz pela frações parciais? Aquela de cortar?
Da soma telescópica, né? Depende como que é a série sua, Ariane. Então, não é sempre que vou usar uma coisa ou outra, não. Porque mais para frente a gente vamos aprender teste da comparação, teste da razão, teste da raiz, teste da integral. Então, vai ter outras carinhas para a lei de formação da série, e em que não vai se enquadrar em PG e também não vai se enquadrar em soma telescópica. Então, por enquanto, os mecanismos que a gente tem até então no curso de cálculo 2 são o quê? Calcular a sequência das somas parciais via fração parcial, o que gera uma soma telescópica para determinar o limite do SN, e, se for uma PG, utilizar essa fórmula que você falou, o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Mas não significa que são as únicas maneiras da gente calcular, determinar se uma série, ela converge ou diverge, entendeu? Então, mais para frente vai aparecer mais coisas para a gente analisar. Entendi. Obrigada. Beleza. Então, ó, pra você ver, continuando aqui, verificar se as séries são convergentes ou divergentes. Então, aplicando esse limite aqui, ó, que eu aconselho a vocês, a primeira coisa a fazer é calcular o limite do enésimo termo. Por quê? Porque se ele for zero, significa que a série tem chance de convergir. Agora, se ele não for zero, já era. Tipo, diverge. Beleza? Então, aqui, ó, esses exemplos colocados aqui, ó, essa série menos 1 elevado a n, o limite do enésimo termo, que é o menos 1 elevado a n, não tende a zero. Então, diverge. Essa outra aqui, ó, colocando o n ao quadrado em evidência, vai dar 2 esse limite, também não tende a zero. Então, são dois exemplos de séries o quê? Divergente. Ficou claro? Ô, Valdomiro, esse teorema me confunde bastante, porque em questão disso, falar que tendendo a zero, ele vai convergir. Se for diferente de zero, você não pode dizer o que pode acontecer com ela. Então, tal forma, ela vai divergir, né, nesse teorema. O teste da divergência. Se for diferente de zero, é certeza que diverge. Certeza, se for diferente. Agora, se for zero, não dá para afirmar nada ainda. Tem chance de convergir. Pois é, quando eu estiver resolvendo... Ou pode divergir também. Oi. Quando eu estiver resolvendo alguma questão, como que eu vou saber que eu tenho que usar esse teste, entendeu? É porque antes a gente estava calculando o limite, aí estava achando o número, e se desse esse número, calculando o limite, não fosse para infinito, não era? Aí a gente falava que ela convergia. Mas aquilo lá era a sequência das somas parciais. Então, não é o AN, não. Vocês calculavam o limite do SN. Ok? É diferente. Quem que é o SN? O SN é a soma de todo mundo até N, tá vendo? Não é simplesmente o limite só desse termo aqui, não, ó. Tá vendo? Esse termo aqui é o termo geral da série. É como se fosse esse camarada aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o AN, ó. E quem que é o SN? O SN seria a soma do, por exemplo, n igual a 1, vai dar 2 sobre 2 dá 1, depois n igual a 2, substitui 2 aqui, faz a conta, vai ter mais outro, o A2, mais o A3, até chegar no mais AN. Então, o SN é a sequência das somas parciais, beleza? E o AN é o enésimo termo da série. Então, são coisas diferentes. Ah, tá, entendi. Ok? Ok. Então, continuando aqui, o próximo teorema vai falar o seguinte: se você tiver uma série convergente, significa que se você multiplicar por uma constante de essa série, também vai convergir. Todo mundo concorda, né? Porque se converge, significa que essa soma dá um valor finito, né? Ou seja, a sequência das somas parciais, quando você calcula o limite, vai dar um número finito. Sei lá, 1.000, 2.000, 1 milhão, vai dar um número finito. Se você multiplicar esse número finito por uma constante, logicamente que vai dar um número finito. Todo mundo concorda, né? Sim, né, gente? Sim. Beleza. Aqui tem a demonstração, não vou me ater à demonstração, mas só para a gente passar por ela aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei a sequência das somas parciais dessa série e peguei a que eu chamei de SN e chamei a sequência das somas parciais dessa outra série aqui, ó, de TN. Então, esse aqui está relacionado com esse. Beleza? Esse aqui está relacionado com esse. E esse aqui
está relacionado com essa aqui. Então, bom, quem que é o SN? O SN é a soma do A1 até o AN, como eu tinha comentado com vocês. E quem que é o TN? O TN também é a soma do K1 mais K2 mais K3 até o KAN. Tá aqui, tá vendo? Concorda que dá para colocar o K em evidência aqui nessa soma? Uhum. Se eu coloco o K em evidência, vai sobrar o quê? Vai sobrar exatamente K que multiplica A1 mais A2 até mais AN, né? Mas só que esse A1 mais A2 até mais AN é exatamente quem? O SN que a gente pegou aqui em cima, não foi? Sim. Beleza? Então, ó, pra você Beleza. ver, olha o que acontece. Qual que é a hipótese minha? Que essa aqui converge, né? Se essa aqui converge, significa que esse limite aqui tem um valor finito, S, digamos. Beleza? Então, ó, pra você ver, ó. Se SN é convergente, então o limite dela é S. Agora, eu quero mostrar que essa aqui, que é a TN, é convergente. Então, quem que é o limite de TN? Concorda que é K vezes o limite de SN? Como K é constante, o limite da constante é ela própria e o limite do SN é S. Então, significa que essa TN aqui converge exatamente para K vezes S. Então, se o AN, por exemplo, converge para 1000 e você multiplica por 2, então a nova série vai convergir para 2000, ok? Que é 2 vezes 1000. Exemplos, né? Aqui são exemplos de série convergente. Tá vendo aqui? Eu tenho uma multiplicação. Eu tenho uma multiplicação aqui, ó. Então, para você ver, isso aqui é uma constante. Isso aqui é uma PG de razão meio. Beleza? Essa PG, ela converge. Multiplicada por uma constante. Essa constante aqui faz o papel de quem? Faz o papel do K, né? Do teorema. Então, converge. Essa outra, uma PG de razão menos 1 sobre 16, multiplicada por uma constante que eu estou chamando aqui de menos 15. Também converge. Outro exemplo, outra PG de razão menos 1/4, multiplicado por quem? Por uma constante. Isso aqui é um menos 1, concorda? Também converge. Ficou claro o teorema? Toda série convergente multiplicada por uma constante vai convergir. Sim. Apareceu um galo. É que eu tô no quintal aqui, que tá fazendo frio. Bom, o corolário, o que é um corolário? O corolário é uma consequência do teorema. A consequência fala o seguinte: se você tiver uma série que diverge, ou seja, se essa série vai para mais infinito, quando n vai para mais infinito, então se você multiplicar por uma constante diferente de zero, observe que aqui a constante tem que ser diferente de zero, né? Porque se você multiplicar os ANs por zero, vai zerar todo mundo, né? Aí vai convergir, vai dar zero a soma. Mas se você multiplica por uma constante diferente de zero, continua divergindo, beleza? Uma coisa que vai para mais infinito multiplicada por uma constante vai para mais infinito. A demonstração é por absurdo, a gente vai supor que isso aqui converge, a gente vai supor exatamente o contrário, beleza? Quando você supõe que isso aqui converge, pelo teorema anterior, o que aconteceria com isso aqui? Convergia. Convergia. Exatamente, por isso, absurdo. Beleza? Então, na verdade, acontece o contrário. Então, na verdade, diverge mesmo. Exemplos? Agora eu peguei PG com razões maiores do que 1, né, em módulo, que é esse caso aqui, ó. Maior do que 1. Uhum. Então, converge. Opa. Tá errado aqui, né? Eu reparei. Aqui diverge, viu, gente? Isso aqui tá errado. Não vai dar para escrever aqui. Ou dá? Dá. Diverge. Deixa eu pegar isso aqui. Consertando aqui ao vivo.
melhorar, vou colocar um fundo aqui para poder tampar o... Enganou, né? Diverge. Beleza? Beleza. Deixa eu sem fundo aqui. Bom, essa aqui também, ó, isso aqui é uma PG de razão E. Então, como o E é maior do que 1, E é o número de Euler, vale 2,7182, então como é maior do que 1, então multiplicada por uma constante, diverge pelo teorema anterior. E por último, um exemplo muito importante, que é o que a gente chama de série harmônica, que é a série 1 sobre N, a gente mostra que ela é divergente. Como é que a gente vai mostrar que essa série é divergente? A estratégia aqui ela não é muito tradicional. Por que não é muito tradicional? Porque a gente vai pegar a sequência das somas parciais das potências de 2. Ou seja, é diferente do que a gente tem feito até então. Porque quem que era a gente pegava o SN? O SN que a gente pegava era a soma do A1, depois o A2, o A3, o A4, não era assim? Tipo de 1 em 1. Agora a gente vai pegar saltando, tá vendo? O S2 vai ser a soma do A1 com o A2. Aí depois a gente vai, o próximo termo da sequência, ao invés de a gente pegar o S3, que seria a soma do A1 mais o A2 mais o A3, a gente vai pular para o S4, que é a soma do A1 até o A4. Depois, ao invés de a gente pegar o S5, a gente vai pular para o S8, ou seja, vai pegar a soma o terceiro termo da sequência, vai ser a soma dos 8 primeiros termos, e assim sucessivamente. Por quê? Porque esse aqui é 2 elevado a 1, isso aqui é 2 ao quadrado, e esse aqui é 2 ao cubo, beleza? E aí, o que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar que esse S2 elevado a n, que é a sequência das somas parciais das potências de 2, ela diverge. Então, se ela diverge, é porque a série é divergente. Então, vamos lá. Qual que é a conta que a gente fez? Ó, o primeiro termo, que é S2 elevado a 1, é a soma dos dois primeiros termos. Tá vendo? Tá aqui? O que é o segundo termo? O segundo termo é quem? É S4, não é? Então, tem que somar até o A4. A1, A2, A3, A4. Lembrando que a série é 1 sobre N, né? 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. Aí, qual que é o grande pulo do gato aqui da história? Tá vendo esse pessoal que tá aqui entre parênteses? O que eu vou fazer? Eu vou trocar esse 3 aqui, ó. Tá vendo esse 3 que aparece aqui? Eu vou trocar ele por 4. O que é esse número aqui? Esse número aqui é 0,33, concorda? 0,33333. E esse número aqui, quanto que é? Um quarto. 0,25. 0,25, beleza. Quem que é maior, 0,33333 ou 0,25? Um terço. Um terço é maior. Então, tá vendo que ficou um final maior aqui, ó? Por quê? Esse 1 tá aqui. Tá vendo o 1 tá aqui? O meio tá aqui. Esse 1/4, ele tá aqui também, ó. Aí, qual que é a mudança? A mudança dessa soma aqui, ó, eu tô trocando 1 terço por 1/4. Aí, com certeza, esse pessoal aqui, ó, é maior do que esse. Tranquilo? Agora, para você ver essa conta desse lado aqui, vai dar 1 mais meio, 1/4 mais 1/4 dá quanto? 2/4, concorda? E 2/4 vale quanto? Meio, concorda que vale meio? Então, ficou 1 mais meio de novo. Então, quantas vezes o meio ficou? 2 vezes. Exatamente, 2 vezes o meio. Vamos para ver o próximo que fica? Aqui vai somar até 1/8, concorda? Porque o S2 ao cubo é 8, então tem que somar até 1/8. Então, vamos lá, ó. Somei, tá vendo? Tal, até chegou no 8. Agora, o que acontece? Eu vou trocar. Novamente, eu vou trocar esse 3 aqui por 4. Tá vendo? Nesse bloquinho aqui, ó. E aqui, o que acontece? Eu vou trocar o 5, vou trocar o 6, vou trocar o 7, todo mundo por 8. Troquei por 8, troquei por 8, troquei por 8. Então, observe que esse número aqui é maior do que esse número é maior do que esse número é maior do que esse é igual, esse é igual, esse é maior, esse é igual, esse é igual. Então, observe, ó, qual que é a grande sacada?
1 mais meio, 1/4 mais 1/4 dá meio, 1/8 mais 1/8 mais 1/8, 4 vezes 1/8 vai dar meio de novo, não vai? Então ficou 1 meio, 2 meios, 3 meio. Então por isso ficou 3 vezes meio. Tranquilo? Sim. Tá, então o último, antes da gente generalizar. Então agora nós vamos ter 16. Para escrever até 16 aqui, a gente colocou uma reticência, né? Logicamente, aqui é 1/6, 1/7, aqui ficou 1/10, 1/11, 1/12, até chegar a 16. Então, qual que é a sacada aqui para poder fazer os meios aparecer? Novamente, trocar esse 3 por 4, 1/3 fica maior. Aqui, como a gente tinha feito no anterior, ó, trocar todo mundo por 8. E aqui, trocar todo mundo por 16, ó. Ou seja, 1/10 vai ficar 1/16, 1/11, 1/16. Quantos números tem aqui, ó? 2, não tem? Tem 2 números aqui. 1/4 e 1/4. 2 números. Quantos números tem aqui? 4 números, concorda? 1/8, que seria 1/5, né? 1/6, 1/7 e 1/8. Quantos números tem aqui agora? 8. 8 números. Então, para você ver, ó, aqui vai dar meio, concorda? Porque 2 vezes 1/4 dá meio. Aqui, 4 vezes 1/8 também dá meio. E aqui, 8 vezes 1/16. Então, 8 sobre 16 também dá meio. Então, aqui ficou meio, aqui ficou meio, aqui ficou meio. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes meio. Tranquilo? Então, generalizando aqui, ó, vai ficar 5 vezes. Aqui, 6 vai ficar 6 vezes. 7 vai ficar 7 vezes. E 2 elevado a n, então aqui vai aparecer um n. Tá vendo que a potência que aparece aqui, ó, 7, aparece 7 aqui, ó. Então, o 6 que aparece aqui vai aparecer aqui, beleza? O 4 que apareceu aqui. Então, o n que aparece aqui, aparece aqui. Então, quando você calcula o limite disso aqui, ó, quando o n vai para infinito, vocês concordam que dá infinito? Sim. Beleza. Então, a gente mostrou que a série harmônica é divergente. Agora tá o grande X da questão do teorema lá em cima, né? Esse teorema 2.4 aqui, ó, que é o teorema da divergência. Vocês lembram que se a série for convergente, o limite do enésimo termo é 0. Mas eu falei para vocês que nem toda série que tem o limite do enésimo termo sendo 0 poderia convergir, certo? Olha o exemplo aí. Tá vendo? Esse exemplo aqui, a gente vai discutir ele mais na frente. Ele possui o limite do enésimo termo 0. Por que que é 0? Porque o limite de 1 sobre n não é 0, quando o n vai para infinito? É. Mas quando você soma 1 mais meio mais 1/3, ok? Quando você soma, pega a sequência das somas parciais, o que que acontece? Vai para mais infinito, ou seja, a série diverge. Então, por isso que eu falo para vocês, tem chance de convergir. Se o limite do enésimo termo for 0, a série tem chance de convergir. Agora, se for diferente de 0, diverge. Então, para finalizar, mais teoremas? Dúvida? Não. Não? Tranquilo? Sim. Então, vamos lá. Peraí que eu buguei. Você falou... Eu não entendi a parte do converge. O exemplo, que nem sempre que dá 0. Essa aqui, por exemplo, qual que é o enésimo termo dela? Olha o enésimo termo dela aqui, ó. O limite de 1 sobre n, quando o n vai para infinito, dá 0, não dá? É verdade, é. Mas só que ela é divergente, ela não converge. Uhum. Então, esse é o exemplo clássico de uma série que tem o limite do enésimo termo sendo 0 e é divergente, a série harmônica. Entendi agora. Bom, e para finalizar, esse teorema aqui, ó, que fala a respeito de operações com séries. Então, se você pegar séries convergentes, A, N, B, N, então as séries multiplicar com a constante, a gente já viu no teorema lá que converge,
Soma de duas convergentes é convergente, tá vendo? Subtração de duas convergentes é convergente. Observe que aqui agora não faz sentido eu falar de multiplicação e nem divisão de série, beleza? Porque lá em sequência a gente falou do limite da soma, limite da subtração, da divisão e limite do produto. Então, aqui eu fiz a demonstração, a gente não vai ater nesse caso, mas é simplesmente pegar a sequência das somas parciais e usar o fato que, por definição, as séries AN e BN, elas convergem, então a sequência das somas parciais delas converge para um valor finito, tá vendo? Se converge, a soma converge para S mais T e a subtração para S menos T. A consequência disso aqui seria esse colorário. Se você tiver uma convergente e uma divergente, então, se você pega uma coisa finita e soma com a coisa infinita, o que acontece? O que acontece? Diverge. Diverge, exatamente, tá aqui, né? Fez uma setinha até mais bonita que eu precisava aqui. Diverge. Ok? Diverge. Então, a demonstração, novamente, é absurdo. Por quê? Se você supor que isso aqui converge, então você pode escrever o BN dessa maneira. Concorda que você pode escrever o BN dessa maneira? Por quê? Ó, esse BN aqui tá cortando, não tá? Ó. Opa, tem um erro aqui de novo. Observe, o BN, na verdade, ele é o AN mais BN. Na verdade, aqui não é AN, isso aqui não é BN, isso aqui é AN. Só consertar aqui, ó. AN menos BN. Eu troquei aqui, viu, gente? Esse camarada aqui, ó, que aparece, na verdade, ele tem que estar aqui, ó. Então, eu não vou conseguir fazer o A índice N, mas esse camarada aqui, ó, ele é o AN. Por que ele é o AN? Porque esse BN aqui, ó, tá cortando com esse BN aqui, ó. Concorda? Então, a mesma coisa de AN. AN mais BN menos BN, então BN cortou, então sobrou AN. Então, esse termo aqui que está escrito BN, na verdade é AN. Então, isso aqui é igual. A gente sabe que a soma das séries, aqui tem uma subtração, não tem? Então, é a subtração das séries, não é? Então, fica essa série aqui menos essa. Então, esse termo que aparece aqui, na verdade, é quem? É esse BN aqui, tá vendo? Tranquilo, gente? Tá Entendi trocado, não, eu mesmo. tá trocado de lugar. Ó, vou fazer aqui novamente, espera aí, só um momentinho. O que é o teorema? Vamos só lembrar o que é o teorema? Se a N converge e BN diverge, então a soma diverge. Então, ó, a N converge e BN diverge. Então, ele pede para mostrar que a soma diverge. O que eu estou supondo? Eu estou supondo que essa soma converge. Então, suponha. Vocês estão conseguindo enxergar em tempo real aí o que eu estou escrevendo? Sim. Então, suponha que AN mais BN converge. Estou supondo exatamente o contrário do que eu estou querendo mostrar, beleza? É a demonstração por absurdo. Ó, então, o que acontece? Quem que é esse AN? Ó? Concorda que AN, eu posso escrever ele como sendo AN mais BN menos BN? Uhum. Não, BN, melhor, BN. Vamos escrever BN. Ó, BN. BN, eu vou escrever ele como sendo AN mais BN menos AN. Por quê? Porque esse AN aqui corta com esse AN aqui, não corta? Sim.
Então, é o BN. É o mesmo BN, não é? Então, Sim. então você vê. Então, o somatório de BN, quem que é? É igual ao somatório de AN mais BN. Não tem a propriedade que fala que a subtração, considera isso aqui como sendo uma série e isso aqui como sendo outra série. Não tem um teorema lá que fala que... Aqui o teorema aqui, ó. Eu estou no Colorado desse teorema. Se tiver a soma de duas séries ou a subtração de duas séries, eu posso dividir na soma e na subtração? Sim. Ok? Então, aqui eu tenho uma subtração, não tem? Tem essa série aqui e tem essa série AN. E tem uma subtração, não tem? Tem a subtração aqui, ó. Então, o teorema fala que eu posso subtrair essas séries, não posso? Uhum. Opa. Aqui em cima é infinito, né? Essa aqui, eu estou supondo, por hipótese, que ela converge, não é? E por hipótese, aqui, ó, eu tenho que a n também converge, não converge? A subtração de duas convergentes é o quê? Convergente. Viu o absurdo? Por quê que é absurdo? Porque essa BN aqui, ó, ela o quê? Divergente. Exatamente. Então não pode acontecer isso. Tem que acontecer o quê? O contrário, tem que ser divergente essa parte aqui que eu estou supondo, tá vendo? Então ela não pode ser convergente, porque se ela for convergente, eu consigo escrever a BN como sendo a subtração de duas convergentes. Por isso que é absurdo, beleza? Então, na verdade, deve divergir. Ok? Tá. Aí, aqui tem mais alguns exemplos. Verifique se são convergentes ou divergentes, para a gente terminar. Aqui tem a soma de duas séries, tá vendo? Tem a harmônica, 1 sobre n, e tem uma PG. Essa PG aqui, ela tem razão menos o meio. A gente sabe que converge. Mas só que a harmônica diverge. Então, a soma de uma divergente com uma convergente, o que acontece? Diverge. Exatamente, está aqui, tá vendo? Aqui eu tenho soma de duas PG. Só que essas duas PG, ambas são convergentes, não são? Porque a razão é menor do que 1. Então, a soma de duas convergentes converge. Então, tem muitos exercícios lá no livro do Sturt que é simplesmente para vocês analisarem isso. Ok? E aí eu coloquei esses exercícios aqui, ó. Tem alguns exercícios aqui que são realmente difíceis, não são tão simples não, né? Esses aqui, ó. Sim. Eles não são exercícios muito fáceis de serem feitos. Mas tentem fazer e aí depois vocês me falam, né? Eu tentei. Eu tentei. Tentou, ótimo. Falhei. Ô, Valdomiro, Oi, já pode mandar as dúvidas aí? pode. Eu tive dúvida na Bom, 46 também. eu tive 46. dúvida na 41. A 46 eu fiquei mais ou menos. É porque ela resolvia por série telescópica. Aí eu consegui ver uma resolução, mas eu tava entendendo. Só que chegou no final lá, eu acho que é porque eu tenho dúvida nessa parte mesmo, de série telescópica, como que funciona. Eu também Essa tentei série fazer. Oi? Eu tentei fazer também para série telescópica e parei, não consegui não. Essa série telescópica tem hora, igual aquelas que eu resolvi para vocês lá e coloquei no YouTube, tem hora que você tem que ter um pouco de paciência, tem hora que ela salta 2 blocos ou 3 blocos para começar a cortar lá na frente. Então tem hora que você começa a escrever os termos, você tem que escrever um monte de bloquinhos para você perceber o padrão. O que está cortando e o que vai sobrar. Na verdade, a minha dúvida foi porque quando eu fiz o passo a passo das frações parciais, no final ficou n multiplicando a mais b. E para igualar o numerador igual a 1, daria 0. Aí eu buguei. Como é que é? Você fez... É que eu fiz o passo a passo das frações parciais, né? Da primeira, do cosseno igual a 1 sobre n ao quadrado. Fala para mim como é que era a série.
é cosseno. Começa do 1? Deixa eu conferir. Sim, É do sim. 1. Uhum. Somatório de n igual a 1 até mais infinito, cosseno de 1 sobre n ao quadrado. Menos. Menos aqui no argumento ou lá de fora? Não, pode fechar. Aí menos cosseno de 1 sobre n mais 1 elevado ao quadrado. Assim? Uhum. N mais 1 elevado ao quadrado. Ah, tá. Isso aqui tudo. Pediu para usar a É. soma telescópica, né? Eu tentei usar. Então, o que acontece? Então, vamos escrever alguns termos aqui para o SN. Então, primeiro, para n igual a 1, vai ficar quem? Cosseno de 1, né? Sim. 1 sobre 1 ao quadrado, menos. Quando você coloca 1 aqui, vai ficar o quê? 1 mais 1, 2, né? 2 ao quadrado, 4. Então, cosseno de 1 quarto. Então, esse é o primeiro bloquinho. Para n igual a 2, vai dar quanto? Cosseno de 1 quarto. Menos cosseno de 1 nono. 1 nono. Próximo. Quando você pega n igual a 3. N igual a 3? Cosseno de 1 nono. 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado? 16. Beleza. Então, vamos lá. Reticência, né? Vamos escrever para n menos 1 e, por último, para n. Beleza? Então, vamos pegar esse bloquinho aqui, ó. Oi? Por que você escreveu n menos 1? Escreveu para n menos 1? Porque é o anterior a n, né? Eu tenho que somar até o n, não é? Sim. Esse aqui igual a 1, esse aqui igual a 2, esse aqui igual a 3. Eu tenho que fazer até chegar no n, não é? Aqui eu estou escrevendo o anterior. Ah, tá. Entendi. Ok? Aham, entendi. Então, vamos lá. Colocar n menos 1 no lugar do n, não é? Então, vai ficar cosseno de quem? 1 sobre n menos 1 ao quadrado, né? No lugar desse n aqui, ó. Opa, tem que fechar um. Tem que fechar o parênteses aqui. Menos o cosseno de... Eita, o negócio aqui ficou pequeno, viu? Deixa eu apagar aqui. Acho que vai ter que crescer aqui. O negócio ao vivo é assim mesmo. Então, vai ficar 1 sobre... Então, no lugar desse n que aparece aqui, ó, eu vou colocar n menos 1, não é? Então, n menos 1 com mais 1, vai sobrar o quê? N. Isso. Mais... Vamos lá. Agora, o n é exatamente essa expressão que está aqui, tá vendo? Trocar n por n. Então, vai ficar cosseno de 1 sobre n ao quadrado, menos o cosseno de 1 sobre n mais 1 ao... Aproveitar o parênteses aqui para fazer outro lá de fora aqui. Então, vamos lá ver o que está cortando. Ó, esse camarada aqui cortou com esse, né? Esse aqui cortou com esse. Esse aqui vai cortar com o próximo, não vai? Que vai vir aqui? Sim. Esse aqui cortou com esse. Esse aqui corta com o camarada que está antes dele aqui? Uhum. E então, o que sobrou? Cosseno de 1 e menos cosseno de 1 sobre n mais 1 ao quadrado. Isso. Então, quando você calcula o limite de Sn, quando o n vai para mais infinito, dá quanto? Quê? Quando você calcula o limite disso aqui, quando o n vai para infinito, limite da subtração do limite, não é? Uhum. De baixo vai ficar 0. Quer dizer, vai ficar menos cosseno de 1, menos cosseno de 0. Sim. Vai ficar cosseno de 1 menos cosseno de 0, né? Ó, cosseno de 1 é constante. O limite desse cosseno aqui, ó, tem algumas coisas importantes aqui, porque, na verdade, nós estamos usando o teorema da função composta aqui para calcular o limite. Porque o limite, ó, lembra do teorema da função composta?
Imagina que você tinha uma f de g de x, uma composta, né? Se o limite de g de x, que é de dentro, vamos fazer aqui o caso x tendendo a mais infinito, existe, ou seja, dá um valor finito, né? E f é contínua, vamos chamar esse limite aqui de L, e f é contínua em L, então o limite da composta aqui ficaria o quê? Limite de f de g de x, quando o x vai para mais infinito, que é o que a gente está querendo calcular aqui, ó, é exatamente o f de L. Na verdade, é o f do limite. Por que o f do limite? É como se fosse assim, ó, f do limite, né? Porque o L não é o limite de g de x. Por isso que dá f de L, tá vendo? Quem que é o g de x da história aqui? O g de x da história é esse aqui, ó. Esse aqui é o g de x. Esse aqui é o g de x, beleza? G de n, né? Então, se o limite disso aqui existir, quando n for para infinito, e a função composta, esse f aqui é a função cosseno, tá vendo? Se ela for contínua nesse valor do limite, então eu posso calcular o f de L. Então, por isso que vocês falaram que isso aqui dá cosseno de... Porque 1 sobre n mais 1 ao quadrado, quando n vai para infinito, vai para zero, né? Sim. Então, por isso que vocês falaram que isso aqui dá cosseno de zero, entendeu? Porque esse L aqui do teorema é exatamente o zero. E a função cosseno, ela é contínua no zero. Então, por isso que fica cosseno de zero. Então, cosseno de zero... Então, a resposta aqui dá cosseno de 1 menos cosseno de zero. Cosseno de zero vale 1. Então, vai dar cosseno de 1 menos 1. Beleza? Então, é convergente e converge para exatamente esse valor aqui, ó. Entendi. Ficou claro? Sim. Ficou claríssimo. Mais alguma? A 41. Só lembrar aqui, peraí. Essa que eu fiz foi a 46? Isso. Foi. Então, já vou... Tô aprendendo a mexer nesse negócio aqui ainda. Eita. A 46 tá ok, né? A 41 qual que era, Natália? Vou colocar mais. Pode falar? Peraí. Deixa eu esconder algumas coisas aqui. A 40 e... 46, né? Não, Qual você que é? fez a 46, tá. agora 41. 41. 41. Desculpa, 41. Pode falar. É o somatório de n igual a 1, tá infinito, de 1 sobre e elevado a n, mais 1 sobre n vezes n mais 1. Sim? Isso. Bom, aqui a gente vai fazer o uso do teorema que a gente acabou de ver na aula de hoje. A gente vai pegar a soma, né? Então, isso aqui a gente viu que a soma da série você pode dividir assim, né? 1 sobre e, todo mundo elevado a n, né? Mais somatório de 1 sobre n, que multiplica n mais 1. Essa aqui, vocês concordam que é uma PG de razão Menor que 1. menor do que 1? Exatamente. Então, ó, pra você ver, isso aqui, ó, é uma PG com R igual a 1 sobre E, que é menor do que 1. Então, a gente sabe que converge. Agora, essa aqui, ó, tem que fazer fração parcial. Esse exercício aqui, acho que está resolvido no primeiro material que eu mandei para vocês. Usando fração parcial, você vai... Isso aqui, você pode resolver ela assim, né? Vai dar uma soma telescópica também, Natália?
Então, você vai escrever isso aqui como sendo um A sobre N, mais um B sobre N mais 1. E usa novamente o teorema que a gente acabou de usar aqui, né? Para falar que é a soma da série, é a série da soma, né? Encontra o valor de A e B. Esse que precisa fazer, ou vocês dão conta de fazer isso aqui? Não, tá tranquilo. Dá pra fazer. Isso aqui eu acho que dava... Dá 1. Dá 1, né? Eu não lembro direito, mas eu acho que tá no material que eu mandei para vocês da semana... Semana 1? Não, semana 1 não, né? Semana 1 não tá mexendo de sequência. Semana 2... Foi da semana passada, né? Acho que é a 3. Foi. Ela tá aqui bem no início, quer ver? Aqui, ó, é essa aqui, ó, tá vendo? Uhum. A gente fez a conta, encontrou isso aqui, tá vendo? Cortou, dá 1, exatamente, Ariane. Então, pra você ver, se deu 1, então a gente já descobriu que essa aqui converge para 1. Então, pra você ver, essa soma aqui dá pra gente descobrir quanto que é a soma, né? Qual que é a soma? Digamos que seria S1 mais S2. A S1, como é que calcula a PG? É o primeiro termo dividido por 1 menos a razão, não é? Sim. Mais o S2, que é 1, que é esse valor aqui que a gente descobriu já, né? Então, fazendo a conta aqui, vai dar 1 sobre E, dividido, tirando o mínimo aqui, né? E menos 1 sobre E, cancela esse E. Então, vai dar 1 dividido por E menos 1, mais 1. Tirando o mínimo aqui, né? Vai dar 1 mais E menos 1. Então, cancela esse camarada com esse. Então, a resposta final vai dar quem? Ok? E dividido por E menos 1. Ficou claro? Ah, tá. Entendi. Ficou claro. Então, fizemos a 41 e a 46. Deixa eu ver se tem mais algo. 41, 46. Ok? Essas outras aqui, 70, 73, 78 e 90, elas são maiores, né? Sim. Sim. Eu não consegui Ai. fazer a 73 e nem a 73, 90. E 90. 73 e 90? É. Beleza, eu vejo para vocês depois. As da aula passada, eu acho que eu postei quase todas, né? Eu acho que ficou... Postei todas, né? Das dúvidas, sim. Ah, tá. Foram as 4 questões que vocês tinham pedido. Acho que falta umas... A 81 e a 82, que são, na verdade... Eu até tinha preparado aqui para resolver essas questões. Não, não é isso, não. Eu tinha até preparado aqui, desculpa aí, gente. Eu tinha até preparado a questão aqui para... Deixa eu colocar aqui em cima da cara nossa aqui. Eu tinha até preparado aqui... Seu bebê é bonitinho. Tapar a carinha aqui. Coloquei aqui em cima... Coloquei aqui para a 82, que eu tinha preparado para resolver para vocês, e a 81, que eu acho que era essa aqui, né? Que é bem parecida. Beleza? Essas aqui eu vou fazer ainda e mando depois. Eu resolvi a da raiz de 2. Ok? Mas tá quase pronto já a questão. Aí assim que eu fizer, eu posto lá para vocês. Ok. Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Podemos encerrar. Por mim. Só parar aqui. Então, beleza. Gabriel, tá aí ainda? Você deu uma cochilada aqui, mas... Beleza, então, gente. Tá bom.